Olá, meus amigos da PMR Assessoria, tudo bem com vocês? Aqui pelo canal da PMR no YouTube. Um abraço a todos, né? Aqui nós vamos falar hoje, aqui é o professor Paulo Marcos, professor, consultor, né? E contador. Vamos falar hoje de um tema bem interessante que sempre alguém me aborda falando nisso. O que é preciso para construir ou constituir, né, um escritório ou um setor contábil? Eu trabalho com algumas empresas, né, fazendo contabilidade delas. Também trabalho com consultoria em algumas empresas que montam o seu setor contábil. Então essa pergunta é: qual que é o custo para que a gente possa fazer um setor contábil? O que eu preciso? Porque olha só, a maioria hoje das empresas, isso aconteceu um tempo atrás, depois houve um passo para trás. Hoje em dia, a maioria das empresas já vem com bons olhos e com a opção acertada criar um setor contábil, né? Então, assim, não mais terceirizar a sua contabilidade, isso a nível de empresas maiores. Então, mas olha só, tudo que você precisa para constituir um escritório de contabilidade, primeiro, passa pelo planejamento, sempre ele, tá? Planejamento de negócios, planejamento empresarial, onde você vai discutir quais tipos de serviços você vai prestar no seu escritório, né? Se o seu escritório será um escritório generalista, se você vai prestar contabilidade, consultoria para todo mundo que apareceu, se você vai escolher um segmento. Exemplo, o meu escritório vai atender prestação de serviço de representação comercial, então você vai se especializar nisso, né? Outra coisa importante, em qual diferencial o seu escritório você vai apostar para vencer a concorrência? Porque olha só, tem bastante concorrência, tá? Lógico que tem escritórios hoje que precisam se aperfeiçoar a nível de tecnologia, de conhecimento, porque é uma área que muda muito, né? Inclusive, há pouco saiu se não me engano, ontem saiu uma publicação do CFC dizendo que a partir de 2020, né, referente já ao ano calendário de 2019, as pessoas que forem responsáveis técnicas pelas empresas com mais de 78 milhões de faturamento deverão comprovar um tempo de estudo, que a gente chama de capacitação continuada. Então, quem for responsável técnico por uma empresa que fature mais de 78 milhões, ele terá que participar de algumas capacitações durante o ano de 19 e lá em janeiro de 2020, comprovar que fez essas atividades. Então é importante a questão do estudo, tá? Também, qual a viabilidade, né, do investimento, qual que é a viabilidade da proposta da sua empresa no mercado atual? Beleza, você vai criar uma empresa, só que você não está inventando contabilidade. Então, por que alguém daria a contabilidade ou daria a empresa dessa pessoa para confiar a você os seus trabalhos de consultoria e etc. Por quê? Quais os seus valores? E aí, logicamente, que a gente cai naquelas questões de missão, visão e valores. Isso é importante, não só ter para falar que tem, porque é bonitinho todo mundo ter, não. Para você seguir essa linha, você seguir uma forma que você encontrou como ser diferencial, tá? Você precisa fazer um checklist burocrático, sabe? Para regularizar a sua situação também junto aos órgãos de capacitação. Junto ao CRC, não existe, né? Você não se formalizar no CRC, Receita Federal, Estado, etc. Então tem que fazer um checklist burocrático, assim como qualquer uma empresa precisa ao ser constituída. Você precisa também de uma localização legal, porque imagina hoje em dia você ter um escritório de contabilidade numa zona rural onde não tem internet. Meu amigo, não vai dar certo, tá? Se você está pensando nisso, pode esquecer que não vai dar certo. Então a localização é importante, até mesmo para os clientes te acharem, não só os clientes, mas para as pessoas te acharem, ser um local acessível, tá? Você tem que pensar no espaço que você precisa, né? Hoje em dia, sempre que alguém pergunta, eu falo da importância da sala de reunião, tá? Lógico, hoje em dia nós temos muitos escritórios que são aquelas baias, né? O dono às vezes está na sua sala e vê todo mundo trabalhando, isso é legal, isso é moderno, mas você precisa ter uma sala de reunião
para na hora que for necessário fechar a porta, chamar o seu cliente e conversar com ele tudo que você precisa conversar. Porque não existe você chamar o seu cliente e ficar conversando no meio de todo mundo trabalhando, às vezes um assunto que é específico, que é daquele cliente, aí chega outro cliente, então uma sala de reunião reservada é importante. Caprichar na montagem do time também, estou me lembrando aqui, caprichar na montagem do time. A gente sempre ouve falar que nós precisamos, para crescer, ter pessoas ao nosso lado mais inteligente que a gente, né? Uma pessoa melhor. A gente tem que estar entre pessoas melhores para conseguir ser melhor. Essa é uma das frases que tem por aí, né? Mas quanto à contabilidade, isso é importante. Você precisa de uma pessoa que saca muito bem de DP, departamento pessoal, uma pessoa que manda bem no fiscal, uma pessoa que saiba a contabilidade, que saiba as atualidades da contabilidade. Agora, o mais importante, você que vai montar, ou que vai ser gestor, ou que vai ser responsável por um setor ou por um escritório de contabilidade, entenda um pouco de tudo. Você precisa ter condição de trocar ideia com todo mundo sobre as suas ações. Você não precisa fazer tudo, nem vai conseguir, mas entenda de tudo. Comece também com algumas padronizações de tarefas. Você tem que criar um método de trabalho, tá? Você tem que ser reconhecido pelo método de trabalho, tá? Lógico, isso não é qualidade, exemplo, né? Mas muita gente fala assim, eu vou trabalhar com aquela pessoa porque ela é uma pessoa honesta. Isso não era para ser qualidade, todo mundo tem que ser honesto. Mas outros falam, eu vou trabalhar com aquela pessoa porque ela é uma pessoa organizada. Eu vou trabalhar com aquele porque ele é muito caro, mas ele dá retorno. Enfim, cria um método de trabalho onde você consiga ser identificado por ele. Comece também, foque na qualidade, tá? Isso é sempre. Eu sempre falo que o método de trabalho melhor é a qualidade. E por fim, lógico, você tem que ter algum tipo de divulgação, tá? Você precisa ter alguma mídia social, você precisa ter um bom site que, além de ser funcional, você postar ali as coisas dos documentos do seu cliente em um lugar restrito, você precisa que ele tenha bons artigos, tá? Não necessariamente feitos por você, mas lógico que você tem que ter que dar o crédito a quem fez. Você tem que estar à vista das pessoas, para que as pessoas possam se lembrar de você, senão não adianta, tá? Esses passos são mínimos, mas acredito que com isso você começa a galgar um bom espaço lá na frente. Lógico que depois tem indicadores para você ver se está dando certo, como quantas inscritos você está fazendo, quantos clientes a mais, né? Quanto que você capta de cliente por mês ou por ano, enfim, tá bom? Mas torço para que tudo dê certo, porque a gente precisa de bons profissionais nessa área e o Brasil está sedento com essas novidades aí, tá bom? Aqui um abraço do professor Paulo Marcos, peço que curtam esse vídeo, né? Que dê um like no vídeo, que ative o sininho, que passe esse vídeo para os seus colegas aí de faculdade e que assim a gente consiga aumentar essa rede de comunicação. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até mais.